Olá, olá pessoal, Marcos Petri aqui e hoje uma pergunta que todo mundo se faz em algum ponto da sua caminhada dentro do espectro autista. Como funciona a adolescência dentro do autismo? O que eu posso aprender, o que eu posso melhorar para que o meu filho, para que a minha filha se desenvolva? Isso fez a diferença na minha autonomia. Vocês sabem que a adolescência é uma fase em que a gente não sabe se é adulto ou se é criança, porque a gente não é nem o outro estágio do nosso desenvolvimento. A adolescência é muito mais de perguntas, questionamentos e incertezas do que de bases fortes. E isso faz com que, primeiramente, o autista tenha menos estabilidade. Com menos estabilidade em vista, ele tem mais propensão a ficar ansioso. E essa ansiedade faz com que ele cometa gafes, ele esteja mais propenso a crises por conta delas, mais propenso até a falhar nos seus planos mais audaciosos. Ou seja, eu sinto que os autistas têm muitos planos, muitas coisas para realizar, mas por serem afoitos nessa decisão de ser ou não adultos, o que eles precisam fazer, o que é esperado deles, isso é muito importante de dizer. Porque até que o autista é criança, ele tem todos os apoios, seja em casa, seja na escola. Mas quando ele vai crescendo e chega ali por volta dos 16, 17 anos, até mesmo antes, todos aqueles apoios diminuem e em muitos casos caem por terra. Porque o apoio dá lugar à vergonha, dá lugar ao sentimento de estranhamento, vem as paixões, vem a sexualidade e tudo isso acaba não sendo discutido. Então nós estamos muito preparados para o autista e suas expectativas até os 16, 17 anos. Dali por diante não há tantos debates e nós precisamos com urgência fazer isso. Esse é o primeiro ponto, as expectativas. E o segundo ponto, atrelado muito a ele, é não se dá tempo para o autista ter as suas expectativas sobre o mundo. O mundo tem expectativas sobre nós. Você precisa namorar, você precisa começar a descobrir a sua sexualidade e precisa fazer isso num ritmo típico, de uma forma típica. Sendo que, por exemplo, aquilo que me atrai numa mulher faria muitas neurotípicas caírem da cadeira. Mas eu sigo em frente, certo? Porque eu aprendi a lidar com esse tempo de resposta que faz com que as mulheres e os meus amigos homens também, eles se adaptem. Mas nem todo autista tem essa oportunidade, porque a sexualidade fica pelo meio do caminho, que poderia ser um apoio para a adolescência. A maneira de chegar nos amigos que vai mudar com o tempo fica no meio do caminho. Se fala muito de autismo infantil e todas as estratégias, com muito louvor, mas fala-se pouco das estratégias que se dá para um autista adolescente. Então, se na infância o autista aceitava bem sua condição, era porque as expectativas não eram tão altas. Depois dali, quando as expectativas realmente são altas, eu vou vociferar aqui algumas das observações que autistas adolescentes fazem, até mesmo aqui no canal Diário de um Autista. Eu pareço um ET. Pode ser que isso não esteja tão em voga lá na infância, mas na adolescência, com as expectativas maiores e com o tempo menor de se encaixar nos grupos, ainda mais com a tendência de que, se tu não encaixou, isso é uma tendência muito adolescente, tu estás fora, certo? Isso para os autistas, inclusive para mim, gera muita ansiedade. Por muito tempo eu tive uma angústia tamanha que eu pensava mesmo que eu era um ET, igualzinho os meus amigos. Mas eu tive a sorte de meu pai e minha mãe, antes de isso se instalar no meu coração, me darem encorajamento e escolherem amigos que adicionem. Isso faz a diferença, pessoal. Nós temos essa escolha e nós devemos usar bem. Amigos que só querem estar por perto para contar uma amizade autista no seu hall de amigos, esses não sei se vale a pena seguir os passos deles. Mas há amigos que querem contribuir, que querem esperar o nosso tempo e construir junto conosco,
Eu sei que hoje em dia é difícil de encontrar, mas vocês vão achar. E tragam esses para ser apoio na adolescência, porque o autista precisa mais do que nunca aprender algumas coisas que só pode aprender com os amigos. Essa é a fase em que vocês, pais e mães, precisam estar por trás para dar todo o apoio e suporte nas expectativas e no tempo de resposta, como eu estava falando. E os aprendizados precisam ser feitos pelos amigos. Sim, nós autistas perdemos tempo aí, muito tempo. Eu fiquei muitos anos da minha adolescência lendo como eu lia quando eu era criança. Até que um amigo veio, deu uma puxada de orelha, o outro veio, me empurrou para desafios maiores, mas isso foi muito lentamente. E tem muitos autistas que não têm essa oportunidade. Então, em resumo do que nós estamos falando aqui, ideias para autistas adolescentes, para que eles não sintam assim tanto extraterrestres, que eles se sintam conectados. Ter amigos, de preferência os amigos pacientes, aqueles que não têm amizade da boca para fora, e amigos que estejam sempre dispostos a aprender do 0 aos 100 anos de idade. E a adolescência é convidativa para isso. Então, amigos que usem da energia do adolescente para incluir, para falar de todos os temas. Amigos sadios podem inclusive falar de sexualidade, por que não? Tendo a chancela de vocês. E vocês também, papais e mamães, façam o mesmo. O autista não é um ser, claro que em muitos casos existe, é uma escolha, é uma opção de vida, mas o que eu tenho percebido na maioria das vezes é que o autista não é um ser sem sexualidade. É um ser só que não consegue expressar nas vias que são desejáveis, certo? Eu não consigo fazer eu chamo isso de trololó, né? Ser bem sutil, fazer... E der um assobio e se vista da forma que é mais acertada. Isso me pegou bastante na adolescência, mas com amigos, como eu estava dizendo, eu tive as barreiras para que isso não afetasse outras áreas da minha vida e eu crescesse sadio emocionalmente. Isso que eu peço a vocês encarecidamente. Formem essa estrutura. Demora uns bons 6 anos, mas formem. Principalmente desde crianças. Que vocês assistam esse vídeo mesmo tendo filhos pequenos, para pensar na estrutura que eles vão crescer tendo. E talvez eles não tenham tantos sobressaltos como eu tive na adolescência. Talvez eles não caiam tanto fora dos grupos e eles consigam até ter mais envergadura moral e o que a gente chama de estamina, ou seja, a capacidade de cair, tentar, errar de novo, ter fôlego para acompanhar os grupos e assim poder até mesmo estar em destaque no seu grupo de pertença. Quem sabe os filhos de vocês, ao contrário de mim, possam participar melhor dos grupos chamados tribos urbanas. Por que não? Das pertenças de sentir-se parte como os adolescentes realmente fazem. Gente, é uma fase mais complicada, porque como eu falei, não há nenhuma definição de adulto, nenhuma definição de criança. Então, nesse meio tempo, há muito espaço para dúvidas. Tenham por base que vocês vão ser, mais do que nunca agora, papais e mamães, professores também, verdadeiras bússolas. Não esqueçam disso, um simples dia. Valeu pelo apoio de estarem aqui, muito obrigado pela energia de me perguntarem essas coisas que fazem a diferença na autonomia do autista. Compartilhe o vídeo porque eu sei que é muito importante para mais pessoas saberem disso. E dê um like para o YouTube entender que esse conteúdo é importante e disparar para mais lares desse Brasil, porque nós precisamos mudar alguns conceitos sobre o autismo e sobre as capacidades do ser humano, do indivíduo autista. Porque eu não sou o meu autismo, eu sou o Marcos Petri. E na adolescência talvez seja a fase em que mais o ser humano deve buscar energia para ter esse indivíduo. Um indivíduo com deficiência. E não uma pura e simples deficiência. Certo? Fiquem pensando nisso, fiquem bem e até um próximo vídeo aqui do Diário de um Autista. Tchau!